Bom dia. 11ª aula do curso de superfícies de rima. E hoje vamos discutir fibrados lineares nas mesmas, né? Então, como de costume, deixa eu fazer uma breve revisão do que a gente fez na aula passada. Então, a gente começou discutindo a comologia de abertos de C. Fizemos um pouco de análise para mostrar o anulamento desses grupos de comologia de Dubos e aplicamos o isomorfismo de Dubos para obter o anulamento desses grupos de comologia em C. Tá? A partir daí, a gente mudou um pouco a marcha e passamos a discutir a superfície de rimas compactas. E apresentamos uma caixa preta, né? A gente não deu a demonstração desse teorema, que dá condições para que uma dos-forma eta seja o dd barra de uma função. Tá? Então, isso está muito relacionado com um laplaciano. E a gente viu que a condição necessária e suficiente para que isso aconteça é que a integral de x dessa dos-forma em x dessa dos-forma seja zero. Então, aqui cabe observar que quando vale essa igualdade é uma aplicação direta do teorema de Stokes, que a integral de eta é igual a zero, e parte não trivial desse enunciado é essa volta. Então, usando essa caixa preta, a gente mostrou que a integração de formas define um isomorfismo entre H1 e C, e, de forma análoga, vimos que a integração também permite identificar, dar um emparelhamento perfeito entre o H0 de x ômega 1 e o H1 de XO, que a gente realiza via o isomorfismo de Dubos como 0,1 formas. Então, de posse desses resultados, que a gente deduziu sem muito esforço desse teorema, a gente foi capaz de identificar os grupos de comologia de Dubos de uma superfície de rima X, e mostrar que esses grupos, né, o H01 e o H10, são ambos de mesma dimensão, são espaços vetoriais complexos de dimensão igual ao gênero de X, da superfície. Certo? Então, nosso objetivo agora é usar todas as ferramentas que a gente desenvolveu até o momento para começar a estudar, propriamente dito, as superfícies de rima compactas. Antes de fazer isso, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre abertos de C e ver como que alguns resultados clássicos, né, alguns resultados do curso de análise complexa, podem ser redemonstrados com uma certa facilidade usando a linguagem e os resultados que a gente já obteve. Tá bom? E já preparando também o terreno para o estudo que a gente vai desenvolver em superfícies de rima compactas. Então, vamos começar falando de fibrados lineares, né? Então, deixa eu primeiro estabelecer uma certa terminologia. Então, dado dois divisores D1 e D2, né, em uma superfície de rima, a gente vai escrever D1 maior ou igual que D2 se D1 menos D2 pode ser escrito como uma soma de pontos, né, onde todos os MPs são não negativos. Então, a gente diz que D1 é maior ou igual que D2, e a gente diz também que D1
quando D1 é maior que zero, a gente diz que D1 é efetivo. Temos uma definição. Tá bom? Então, seja agora L um fibrado holomorfo sobre uma superfície de Riemann X. Não vou assumir nesse momento que X é compacta, nada. Simplesmente uma superfície de Riemann que, de acordo com nossas convenções, é sempre conexa. E eu vou anotar por L o feixe de seções holomorfas de L. Tá bom? Então, vamos tomar S uma seção meromorfa de L. E vamos supor que é uma seção interessante, ou seja, S não identicamente nula. Tá bom? Então, essa S ela tem um divisor associado. Né? Eu posso escrever div S igual a D, que é a soma com coeficientes dado pelas multiplicidades dos zeros e dipolos de S. Ok? Pode até escrever assim, S zero. Então, são os zeros de S com as suas multiplicidades, menos S infinito, com os polos de S com as suas multiplicidades. Essa proposição, o propósito dela, é identificar L sobre essa hipótese, dada a existência de S, eu posso identificar L com um subfeixe do feixe das funções meromorfas em X. Deixa eu escrever aqui OXD como feixe das seções meromorfas em X e vou definir aqui um subfeixe OXD, que para definir ele eu tenho que dizer quem ele é no aberto U, como sendo o que está aparecendo nessa expressão. Ou seja, eu vou pegar as funções meromorfas em X, definidas no aberto U, tais que o divisor da função, zeros menos polos da função, é maior ou igual a D, menos D. Bom? Então, esse aqui é o meu O de X, D, nu. Bom? E o conteúdo dessa proposição é dizer que L é isomorfo ao feixe O de X, D. Certo? Então, deixa eu tentar mostrar como é que a gente vê esse isomorfismo. Então, aqui eu tenho L. Deixa eu repetir o que a gente já escreveu lá. L. Feixe de seções de L. S, uma seção meromorfa não nula. E D, o divisor dessa seção, que é um elemento de div X. Então, a gente está considerando o feixe O de XD, que é um subfeixe de MX,
certo? Com seções num aberto U, dada pelas funções meromorfas em U, que satisfazem div S maior ou igual que menos D. Tá certo? Então, para mostrar esse isomorfismo, eu vou construir, na verdade, um morfismo de L em Mx injetivo com imagem de φ igual a OXD de U. Certo? Pois bem, a observação-chave é que se eu tenho uma seção S1, uma seção holomorfa de L no aberto U, então, como o meu feixe é linear, existe, esse aqui tem posto 1, existe uma função meromorfa H, tal que S1 é igual a H vezes S. Lembra, essa aqui é uma seção de um fibrado... Aqui, ó, existe uma 1. É uma seção de um fibrado de posto 1. Então, ponto a ponto, a gente tem a fibra de L sobre um ponto de X. É um espaço vetorial de dimensão 1 e eu tenho 2 pontos nesse espaço vetorial. Pelo menos quando S1 e S2 são diferentes de zero, a gente tem um número constante, um número complexo constante, e expressando tudo em cartas locais, você vê que, de fato, isso é uma função meromorfa. Então, a gente abusa da notação. E dizemos que H é simplesmente S1 sobre S. S1 não é uma função, mas é uma seção de um fibrado de posto 1. Duas seções de um fibrado de posto 1 diferem por um fator meromorfo. Aqui a única coisa que eu preciso é que a S não seja identicamente nula, que é a nossa hipótese. Ela pode ter zeros, pode ter polos e vai ter zeros e polos. Desse jeito. Certo? Então, a gente define a φ de U no aberto L U indo para Mx de U, como sendo exatamente a aplicação que vai mandar uma seção S1 em S1 dividido por S restrito a U. Certo? Então, é claro que essa aplicação é OXU linear. E quando eu vario os abertos, eu obtenho uma coleção de aplicações compatíveis. Certo? Mas qual é, então, isso aqui é uma função, isso aqui é o meu H, que apareceu ali. E a gente pode olhar para o divisor de H. O divisor de H é simplesmente o divisor de S1, que como a S1 é holomorfa, isso aqui é sempre maior do que zero.
menos o divisor de S, que no nosso caso é simplesmente D restrito a 1. S restrito a 1. Ou seja, como esse cara é maior que zero, isso aqui é maior ou igual que menos D. Então, o que a gente acabou de ver é que a imagem de φ vai estar contida em mx, ou vai estar contida em oxd. Agora, reciprocamente, se eu pego num aberto U, se U um aberto e H é uma função meromorfa aqui, eu tenho que o divisor de H vezes S é igual ao divisor de H mais o divisor de S, que vai ser maior ou igual, o divisor de H, por definição, é maior que menos D, o divisor de S é igual a D, então vai ser maior ou igual que zero. Ou seja, esse divisor não tem parte meromorfa, ou seja, H vezes S pertence a LU. É uma seção holomorfa de L no aberto U, o que nos dá a inclusão reversa. Além disso, é claro que a única seção que é enviada no zero, o único germe de seção que é enviado no zero é o germe de seção zero, portanto, isso é uma aplicação injetiva. Passar a aplicação injetiva com imagem igual a O de XD, então isso me dá, isso aqui é eu tenho aqui a inclusão de O de XD. Essa minha aplicação, ela está se fatorando por aqui, e aqui é um isomorfismo. Essa é a demonstração. Bom? Então, só para deixar claro, eu peguei L, um fibrado, S, seção meromorfa, L, o feixe de seções de um fibrado, S, seção meromorfa de L, e a gente tem que um D igual ao divisor de S, e a gente acabou de ver que L é naturalmente isomorfo a um fibrado, ao feixe O de XD, que vive dentro de MX. Naturalmente, eu acho que não é a palavra, é isomorfo. Perceba, esse isomorfismo, ele não é único. Né? Mesmo quando eu fixo D, eu poderia trocar essa seção por qualquer múltiplo dela, com lambda pertencente O de X estrela X, e eu teria um outro isomorfismo. Então, não é um isomorfismo, não tem escolha. Mas o feixe é determinado por D, e o isomorfismo é determinado pelo S, que é determinada finalmente, é unicamente definida, menos de uma multiplicação para uma função que nunca se anula. Tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente. Sempre que eu tiver um fibrado linear e uma seção, eu posso identificar esse fibrado linear com um subfeixe do feixe de funções meromorfas. Certo? E isso meio que traça um paralelo dessa teoria de fibrados lineares com a teoria clássica de funções meromorfas em superfícies de Riemann. Então, vamos ver alguns resultados que a gente tinha em análise complexa e que a gente pode agora dar demonstrações de uma linha, super rápidas. Né? Então, deixa eu lembrar para vocês o teorema de Mittag-Leffler.
Para isso, a gente precisa definir, né, o que é a parte principal de uma função, né? Então, de uma função meromorfa. Eu vou pegar o aberto e f, e o c barra, uma função meromorfa. Tá bom? Se eu tenho um ponto U, pertencente a U, eu posso considerar a série de Laurent de F em U. Né? Então, F de Z, numa vizinhança de U, pode ser escrita como A menos K de Z menos U, a potência K, mais A menos 1, Z menos U, mais A0, mais A1Z, mais AZK, mais por aí vai. Essa parte polar da minha função é a parte principal. Então, mais formalmente, posso pensar isso como um polinômio P pertencente a T vezes C de T, tal que F de Z menos P de 1 sobre Z menos U é igual, possui singularidade removível. Em outras palavras, a parte principal é a parte polar. Bom? Então, o teorema de Mittag-Leffler diz o seguinte: se eu tenho um conjunto discreto de pontos no aberto U, né? Então está aqui meu aberto U, e eu tenho um conjunto, talvez infinito, mas sem ponto de acumulação dentro de U, ele só se acumula no bordo. E para cada ponto B pertencente a B, eu tenho uma parte principal. Então, existe uma função meromorfa, holomorfa no complemento de B, que possui exatamente aquelas partes principais. Certo? E como é que a gente pode mostrar a existência dessa função meromorfa com as técnicas que a gente já possui? A primeira coisa, você começa definindo um divisor. Então, tem que achar um divisor. Então, eu posso pegar o divisor, M, então aqui PB pertencente a T, CT, que vai ser uma soma nos pontos de B em B, do grau de PB vezes B. Então, desvio. Ok? Como o meu conjunto de pontos B é discreto, essa soma é localmente finita. Portanto, de fato, eu tenho um divisor. Certo? E me parece natural eu considerar o... Estou confundindo X. Se eu escrever X, X é o aberto U. Me parece natural eu considerar esse feixe. O feixe das funções
meromorfas com polos em B de ordem menor ou igual que o grau de PB. É essa a definição desse feixe, né? Esse sujeito vive aqui dentro e as seções dele são, por definição, exatamente o que eu acabei de escrever. Bom? Deixa eu ir para outra página para ficar um pouquinho mais organizado. Então, eu tenho esse sujeito e ele tem um subfeixe natural, que é o feixe das funções holomorfas. Aqui, x é igual a D é igual a soma de B pertencente a B do grau de PB vezes B. Tudo bem? Então, eu tenho um morfismo injetivo de feixes, né, dado simplesmente pela inclusão, e eu posso passar para o quociente. Agora, quem é esse quociente? Olha, O de xd, x, quando eu olhar para os germes desse cara num ponto x, quando x não pertence a B, isso é simplesmente O de xx dividido por O de xx, que é simplesmente o feixe zero. Como germe fora dos pontos de B, eu não vejo nada. Agora, se x pertence a B, e eu olhar para o O de xd dividido por O de x, isso aqui vai ser o O de x. Vou introduzir a notação aqui meio que no... Vamos botar aqui B pertencente a B. Eu posso olhar aqui os germes de funções meromorfas que têm polos de ordem grau de PB vezes B. Se eu restringo O de xd um aberto suficientemente pequeno, onde um único ponto de B seja o B, eu vou ter, então, essa identificação desses germes com O de x, B. Certo? Mas o que eu obtenho aqui, então, a única diferença de uma seção holomorfa para uma seção meromorfa com polos de ordem B de grau B é justamente a parte polar que vai viver num espaço vetorial, né, de dimensão grau de PB, que eu posso identificar esse espaço vetorial simplesmente como espaço de polinômios que se anulam no zero e que tem grau menor ou igual que o grau de PB. E se você pensar exatamente o que está aparecendo aqui, né, talvez seja até melhor identificar esse sujeito com um grau ainda menor do que grau de PB, né? E essa aplicação, a aplicação quociente, a aplicação que vai desse espaço nesse, é simplesmente a aplicação parte principal em B. Certo? Agora a gente pode passar para... Vamos passar para a sequência longa associada a essa sequência exata de feixes. Então, o que a gente tem
é H0, X, OX, indo para o H0, X, O de XD. Lembra que X é U. Aqui vai para o H0, X, O de X, D, O de X. E aí eu tenho a aplicação de bordo que me joga isso para o H1 de X, O de X. Agora eu sei que X está contido em C, é um aberto de C, e pelo que a gente viu na aula passada, esse sujeito é zero. Esse espaço, pelo que a gente acabou de ver, a descrição dele em cada germe, isso é união B, um produto em B pertencente a B, de B, CT, grau de PB. Menor ou igual que grau de PB. Okay? E essa aplicação, que vai daqui para cá, é justamente a aplicação das partes principais em B. Ora, mas como eu sei que esse grupo de cohomologia é zero, a gente sabe que essa flecha é sobrejetiva, e o que a gente acabou de mostrar é que, dada qualquer coleção de partes principais, eu tenho uma função meromorfa com exatamente aquelas partes principais. Isso é a prova do teorema. Esse teorema a gente prova em análise complexa com análise. Toda análise caiu aqui. Toda ela está escondida no anulamento desse grupo. E o resto virou um argumento que você aplica nessa situação e em muitas outras. Então, aqui a gente está vendo uma das utilidades dessa teoria de feixes. Né? Quando você está fazendo análise complexa, trabalhando em variedades complexas, ou em outras situações, como em geometria algébrica, você não tem uma das ferramentas principais da análise real, que é a partição da unidade. A partição da unidade é uma senhora ferramenta para você construir objetos globais com propriedades locais prescritas. E aqui a gente está usando a teoria de feixes para substituir isso. Você está usando a teoria de feixes para construir objetos globais, ou seja, funções meromorfas com polos num certo conjunto, com propriedades locais prescritas. Partes principais nos pontos. Isso nem sempre vai ser possível de fazer, mas o que a teoria de feixes nos ensina é que quase sempre é possível de fazer. A obstrução vai estar nesse grupo de cohomologia, que, por exemplo, se a X for uma superfície de Riemann compacta, vai ser sempre de dimensão finita, mesmo que aqui eu tenha algo de dimensão maior. Aqui também é dimensão finita. Discreto em superfície compacta finito. Tá bom? Mas esse espaço vai estar fixo, crescendo D, eu posso realizar funções com propriedades prescritas. Esse é o teorema de Vintag-Leff. Para preparar o terreno para um outro teorema clássico, que é o teorema de Weierstrass, vamos discutir os fibrados lineares holomorfos em superfície de Riemann, em abertos de C. Né? Então, para um aberto de C, todo fibrado é trivial. É isomorfo ao fibrado trivial. Né? Então, a prova disso é bastante simples, usa um fato topológico, mas deixa eu junto com o anulamento do H1 de O. Então, a gente sabe que fibrados lineares, módulo, isomorfismos, é isomorfo ao H1 de U.
O de U estrela. A gente viu isso logo depois de ter introduzido o conceito de cohomologia. Bom? E esse feixe O das funções holomorfas que nunca se anulam tem o bom gosto de fazer parte de uma sequência exata, né, onde aparece o H1 de O, que é enviado em O estrela via exponencial, com núcleo simplesmente as funções holomorfas constantes a valores múltiplos inteiros de 2π. Certo? E a gente pode olhar a sequência longa em cohomologia. Eu estou interessado nesse grupo, então faz sentido eu olhar o que está acontecendo numa vizinhança dele. Então, esse grupo, ele é zero, pelo que a gente viu, o teorema de anulamento que a gente já mostrou. E acontece que, como U é uma superfície de dimensão real 2 aberta, e tem o mesmo tipo, bom, isso vale também, ao mesmo tempo, por razões topológicas, né, eu tenho que esse H2 de U de Z é zero. Né? Isso é, para quem conhece, isso aqui é o isomorfo à cohomologia singular. Tá bom? Então, o anulamento desses dois grupos me permite deduzir que esse grupo é zero. Como eu estou usando estrutura multiplicativa, deixa eu botar um 1 aqui, mas é um zero. Tá certo? E isso diz que qualquer fibrado é isomorfo ao fibrado trivial. Pois bem, o teorema de Weierstrass agora vira quase que uma tautologia. Né? Lembra qual é o teorema de Weierstrass? Eu tenho U1 aberto, e dado um divisor, D, existe uma função f, tal que f de zero é igual a exatamente D. Então, quem são as funções que se anulam exatamente em D? São seções. Então, se... Então, vamos olhar, então, para aqui, para esse fibrado. Para esse feixe. O de x de menos D. Bom, então, uma seção f em O de x de menos D global, em todo x, é uma função f meromorfa tal que f 0 ou menos f infinito é maior do que menos d. Então, eu quero que isso seja maior do que mais d. Agora, se é maior que mais d, isso aqui tem que ser zero. O d é um divisor efetivo. Tá bom? E então eu estou pedindo que ela seja holomorfa e que se anule pelo menos em d. Ela pode se anular em algum lugar além de d. Né? A única condição que eu tenho é que esse feixe, que essa função tenha zeros contendo D com as multiplicidades. Mas, de qualquer jeito, isso permite que eu escreva uma inclusão desse O de x de menos D em O de x. Né? Ele não é um subfeixe só de mx, mas é um subfeixe de O de x. E
É isso. Certo? Agora, esse cara, ele é localmente livre de posto 1. E, de fato, ele é o feixe de seções do fibrado O, X, menos D, na notação que a gente introduziu quando falou de fibrados lineares há uma década atrás. Tá certo? Pelo que a gente acabou de ver, esse fibrado, ele é trivial. Logo, ele possui uma seção que nunca se anula. Perceba que seção como fibrado abstrato, uma seção do fibrado trivial abstrato. É uma seção desse feixe que nunca se anula. Mas a imagem dele para cá vai corresponder exatamente a uma função possui seção que nunca se anula por função. Então, se eu olhar para φ de S, vai ser uma função O de x, tal que φ de S 0 é exatamente igual a D. Os zeros de uma seção desse fibrado, quando eu jogo por φ aqui, vão dar uma função que se anula nesses zeros mais D. Como aqui não tem zero nenhum, então eu estou obtendo uma seção que se anula exatamente em D. Se vocês estiverem meio enjoados com esse argumento e achando que não estão fazendo nada, mas de fato isso é um argumento, vocês podem também fazer o seguinte: eu posso continuar essa sequência exata. Essa sequência exata, ela vai vir, como eu fiz anteriormente, em O de x menos D. Não, mas fica mais complicado. Mas o ponto todo é que se eu continuo essa sequência, quem é esse mapa? Esse mapa vai olhar os... esse aqui vai ser um produto, novamente, com D pertencente ao suporte de D, ou seja, os pontos em que não são coisa, vezes então, se vamos escrever B, D igual a somatório de MB, B, então isso aqui vai ser um produto de C a MB. Eu estou pegando em cada ponto B, no suporte de D, os primeiros jatos, os primeiros MB jatos da minha função holomorfa. Certo? E a sobrejetividade, quando eu passar a sequência longa, a sobrejetividade vai estar me dizendo que eu consigo prescrever aquele jato. Para construir uma função com multiplicidade exatamente a que a gente quer, você precisaria trabalhar um pouquinho mais, mas isso já está no mesmo esquema da outra prova, apesar que aqui acho que já fica mais transparente. Se eu dissesse que eu queria prescrever os valores dessa função naqueles lugares, você conseguiria. O único ponto é você garantir que você não tem zeros fora. Com esse tipo de argumento fica mais difícil. Aqui fica mais fácil. Tá bom?
Então, posso também prescrever valores. Então, novamente, aqui, essa possibilidade de realizar a função. Aqui não apareceu nem cohomologia nesse slide, eu não usei cohomologia, usei só a linguagem de feixes, a cohomologia estava no slide anterior. A gente deduziu isso de H1 por O estrela, igual ao grupo trivial. O fato de todo fibrado ser trivial me dá a existência de uma função com zeros prescritos. Bom. Então, acho que é bacana a gente ver revisitar nesses resultados que a gente certamente conhecia, provavelmente não estamos surpresos com as demonstrações, com os resultados, mas são demonstrações que parecem ter muito pouco a ver com as demonstrações originais que a gente viu no curso de análise complexa. Eu convido vocês a olharem suas notas ou o livro que vocês estudarem análise complexa, ver como eram demonstrados esses teoremas e ver essas novas provas, que são diretas, mas que usam um ferramental não trivial. Bom? Muito bem. Para terminar a aula de hoje, eu quero ir agora para superfícies de rima compacta e eu quero mostrar para vocês que se eu tenho um fibrado linear, então ele possui uma seção meromorfa. Em particular, eu posso identificar L com O de XD. Para algum D. Tá certo? Pelo que a gente discutiu no início da aula. E a ideia a gente já fez, né? Então vamos fazer, já apareceu na aula de hoje. A ideia para mostrar esse resultado é a seguinte: eu vou pegar L, o feixe de seções de L, e vou considerar P um ponto em X, e eu vou considerar feixe de seções meromorfas de L com polos menores, divisor de polo menor do que MP. Seja ela é holomorfa fora de P, eu vou considerar seções que são holomorfas fora de P, e que em P tem um polo de multiplicidade no máximo MP. Bom? Então, eu posso incluir o L no LMP e considerar o quociente. Agora, o quociente, como a gente viu lá na prova do teorema de Mittag-Leffler, aqui ele é simplesmente isomorfo a um feixe arranha-céu suportado em... Bom, então vamos escrever aqui, LMP sobre L. Esse aqui é um feixe arranha-céu. Sobre P com fibra CM. Então, as seções desse feixe, numa vizinhança de P, uma vizinhança contendo P, é CM, e quando não contém P, é zero. E aí eu posso olhar para a sequência longa de cohomologia. Então, aqui eu tenho H0, XL, H0, XL, MP, C, AM, H1, XL, H1, XL, MP. E quando eu tento calcular o H1 desse sujeito, eu posso, por exemplo, pegar uma cobertura em que o P só pertence a um aberto.
e eu olhar quando seções na interseção de dois abertos, é o grupo zero. Dois abertos distintos. Então, não é difícil ver, eu posso convidar vocês a verificar, a partir das definições, que para um feixe arranha-céu, um feixe arranha-céu não tem cohomologia. Na verdade, um feixe arranha-céu é um feixe fino. Então, eu tenho essa sequência exata. Agora, lembra que dizer que essa sequência é exata é o quê? Dizer que essa aplicação é injetiva, dizer que o núcleo dessa aplicação é igual à imagem dessa, e assim sucessivamente. Então, álgebra linear vai me dizer que, se eu denotar a dimensão de HI por HI, então a álgebra linear me diz que a soma alternada das dimensões desses espaços vetoriais, que são todos de dimensão finita porque x é compacta, é igual a zero. Então, isso é a versão turbinada do teorema do núcleo da imagem. Quando eu tenho uma sequência exata longa de espaços vetoriais, a soma alternada das dimensões é igual a zero. Tá bom? Então, eu posso calcular ou tentar estimar a dimensão dessa imagem, desse figurino. Tá certo? Então, esse sujeito vai ser igual a... Joguei ele para o outro lado. Então, vai ser H0xl mais M menos H1xl mais H1xlmp. Portanto, aquele H0 que eu estou interessado, ele é maior do que M mais H0xl menos H1xl. Agora, essa parte está fixa. Depende só de L. É um inteiro. Como os grupos de cohomologia pelo teorema de Cartan-Serre têm dimensão finita, essa coisa está fixa. E o M é arbitrário. Logo, se eu escolho um M suficientemente grande, esse espaço tem seções. Eu garanto que o H0 de XLMP é grande. Ora, mas esse é o feixe de seções meromorfas de L com polos em P. Uma seção global é uma seção meromorfa de L. Certo? Então, a gente tem seções meromorfas. E ainda mostrei, na verdade, um pouco mais. Eu construí uma seção meromorfa não identicamente nula com polo em um ponto dado. Ela é holomorfa em todo o resto. Então, isso, por exemplo, está me mostrando que se eu pegar uma... deixa eu... Tá bom? Bom, e como corolário, a gente obtém, finalmente, que essa aplicação que a gente definiu há muito tempo atrás, que pega um divisor D e associa um fibrado linear, é sobrejetiva. Então, em particular, o pique de X é isomorfo ao divisor X dividido pelos divisores principais e é isomorfo ao H1x, O de X estrela.
A prova é imediata, né? Essencialmente, se eu pegar um fibrado, se eu tenho L pertencente a pic X, eu olho para o feixe de seções, de L. Eu sei que H0 de X, L, MP é maior que zero se M for suficientemente grande. Na verdade, basta pedir que M seja maior do que H0 X, L menos H1. Isso aqui foi o que a gente viu no final da prova passada. Então, eu tenho uma seção. E eu, a partir dessa seção, eu construí o fibrador de X de D, que é o feixe de seções. Isso é isomorfo, é o feixe de seções de O de XD. Então, o mapa que vai daqui para cá, eu pego uma seção e associo um fibrado D. Convido a vocês verificarem que se eu pegar duas seções do mesmo fibrado, os divisores que eu obtenho são linearmente equivalentes, ou seja, a diferença deles é um divisor principal. Lembra que o divisor principal é igual a um divisor em função meromorfa. Então, se eu pegar duas seções, S1 e S2 do mesmo fibrado, duas seções meromorfas, S1 e S2 do mesmo fibrado, o quociente S1 sobre S2 é uma função meromorfa. Então, se eu olhar para os divisores associados, a diferença é principal. Certo? Então, isso é para mostrar que são isomorfismos. Objetivo. Bom? E percebam, são resultados que classicamente foram mostrados, e foram, mesmo aqui a gente usou análise, mas é justamente eles seguem da análise que a gente colocou, que a gente utilizou como caixa preta. Né? Perceba que para mostrar isso, eu utilizei o teorema de Cartan-Serre, porque eu precisei que esses grupos tivessem dimensão finita. Então, esses grupos, o H0 é mais fácil de mostrar do que o H1. De qualquer maneira, a gente mostrou isso, a gente usou isso. E eu acho que foi só, né? A única coisa que a gente usou aqui foi Cartan-Serre. Para garantir essa objetividade desse grupo, né? E é isso, tá bom? Então a gente já tem agora todos os ingredientes, tudo que a gente precisa para começar a discutir Riemann-Roch, que é o que a gente vai fazer na aula que vem. Vou parar a gravação.